Ó, essa aqui é a placa, tá? Ela vem num case, tá? Esse aqui é o case dela, ó. Aqui ela é uma fonte, ó. 28 volts, 4.1 ampere, ou 28 volts, 1.78 amperes. Ó, with air e calm air. Acho que é com o cooler ou sem o cooler, alguma coisa assim. De ventilação, né? Tá vendo esse casezinho aqui, tá? E essa plaquinha. Aqui, ó, entra 220 volts e sai aqui os 28 volts de saída, tá? Defeito, não tava saindo os 28 volts. Chegava 220 e não saiu os 28 volts. E aí é que tá. Não saiu os 28 volts porque a fonte, ó, que é a alimentação de entrada, as fontes não estavam startando, ela não estava ligando, tá? Ela não gerava os 28 volts. Eu fui analisar o porquê que não estava ligando. E aí para isso, ó, perceba, ela tem dois transformadores. Ó. Tem esse transformador, tem esse transformador. São dois transformadores mesmo, tá? Para esse transformador, aí vamos lá, uma parte um pouco mais avançada. Se você, e nessa aula eu vou brincar bem com essa questão. Vou no avançado, vou no mais básico, vou no avançado, vou no mais básico, tá? Se ficar muito avançado e você se perder um pouco, só ignora e fica com a parte mais básica, beleza? Você que já entende um pouco mais, vai ficar com parte um pouquinho avançada de alguns pontos aqui. Então, o trafo, como é um transformador, precisa do chaveador. Para esse transformador aqui, a placa tem esse chaveador, esse MOSFET chaveador aqui. Já para esse transformador aqui, ela tem esses dois chaveadores, tá? Esses dois chaveadores. E aqui, ó, é um diodo retificador. Inclusive, ele foi trocado, já dando um spoiler aqui. Deu defeito nele, vai entender que horas que ele deu defeito. Mas esse aqui é um diodo retificador, do secundário desse transformador. Então o primário dele é chaveado por esses dois, eu acho que são MOSFETs também, não cheguei a analisar a datasheet deles. Esses dois transistores. E esse aqui tem um primário dele chaveado por esse transistor. Aí que tá, a placa energiza aqui, ó. Ao energizar ela gera, aqui é a ponte retificadora, gera o barramento, gera o capacitor aqui, e vai gerar um nível de tensão, e aí, tá vendo esse resistorzinho aqui? Ele vem aqui, ó. Ele pega aqui esse ponto aqui, e derruba a tensão passando pelo resistor. Então vem passar por esse resistor, tá vendo? O positivo, ele é um positivo. Antes do capacitor até, uma tensão AC. Desculpa, a tensão assim que sai do positivo, então já é DC. Assim que sai do positivo, esse positivo da ponte retificadora é derrubado, passa por esse resistor e vem alimentar, energizar aqui esse capacitor eletrolítico. Então esse capacitorzinho aqui eletrolítico, ó, aqui, é energizado com tensão, que sai desse positivo, derruba essa tensão aqui pelo resistor, chega aqui. Coisa bem simples, a coisa mais simples do mundo do ponto de vista de eletrônica. Tem um positivo, tem aqui um resistor, derruba a tensão e joga para um capacitor, para suavizar a oscilação de tensão. Já que a tensão que sai da ponte retificadora ela é oscilante, é DC, mas é oscilante, DC pulsante, tá? É uma onda que oscila quando sai da ponte. Ela só vai ficar mais linear quando passar pelo capacitor, passar pelo filtro. Então vem para esse filtro aqui e gera esse nível de tensão. Esse nível de tensão aqui alimenta esse comparador, tá? Esse comparador, olha que louco, esse comparador aqui gera uma oscilação aqui, né? Essa oscilação chega nesse comparador, a oscilação vem na entrada, pega a visão aqui, ó, pega a lógica que eu estou indo na parte mais avançada aqui. Derruba a tensão, fica uma oscilação nesse capacitor aqui. Essa oscilação nesse capacitor alimenta esse comparador e ele faz duas leituras aqui, tá? Que são leituras oscilantes, desse mesma onda aqui, que são atenuadas e tal. Tem uma entrada oscilante e tem uma saída oscilante, que vem, a saída oscilante, ó, vem para esse transistorzinho aqui, tá dando para ver esse transistor? Aqui, ó, o transistorzinho aqui, que chaveia a base desse MOSFET. E esse MOSFET, por sua vez, chaveia a bobina desse transformador. Chaveia a bobina do transformador, que tem um primário e tem um secundário. O secundário dela vai gerar uma oscilação aqui, ó, esse aqui é o secundário dela. Olha como é tão louco esse transformador. O primário daqui pra cá e o secundário daqui pra cá. Pronto, duas bobinas só. Aí esse aqui lá, onde é dele também, é dele, ó. Mas só apoio, só pra fixar ele na placa. Entendeu? Como tem um nível de complexidade, não é trivial, não é, esse lado aqui é um lado do primário, o outro lado é o lado do secundário. Não, o primário daqui pra cá, a bobina. O secundário daqui pra cá, a bobina. Essa bobina oscila aqui, essa gera um nível de tensão aqui, né? Esse nível de tensão aqui é regulado pelo regulador que alimenta aqui o chaveador. O C, né? O chaveador aqui, ó. Esse aí chaveador. Esse aí chaveador vai chavear quem? Vai chavear esse comparador. Esse comparador vai chavear cada MOSFET desse, que chaveia o primário e gera o secundário, que vai gerar os 28 volts da fonte. Entenderam aí? A sala aqui é, então, ó, entra 220,
220 vai ser retificado aqui, vai alimentar essa parte desse controlezinho aqui. Perceba, não tem nada de microprocessador. Ela não é microprocessada. Então, alimenta aqui 220, ela vem para cá, retifica, vira tensão DC. Essa tensão DC é derrubada, alimenta esse capacitor, tem as oscilações, é claro. E essa oscilação vai chegar nesse comparador, que vai chavear esse MOSFET, vai chavear o primário desse MOSFET. O secundário dele vai alimentar o circuito que vai alimentar esse CI. Esse CI, ele vai chavear esse outro CI aqui, que é o CI chaveador, que vai chavear esse outro CI, que é o CI comparador, que vai gerar a saída para esses dois MOSFETs, tá? Esses dois MOSFETs vão chavear o primário do transformador e os secundários dele. O secundário dele vai vir para cá, vai ser retificado por isso aqui, vai carregar esse capacitor, esse capacitor. Esses dois componentes aqui são optoacopladores. Caso tenha um curto no secundário, eles fecham o contato, desativa esse chaveador e esse chaveador, tá? Então é um feedback. Lá na fonte chaveada tem um circuito de feedback. E o feedback aqui é feito por esses dois optos. Manda o feedback para cá, para desligar ou desligar esse daqui, tá? Então assim fecha-se o ciclo. E aí não estava sendo energizado. Eu botava 220, não ligava. Ó, complexo, tá? Complexo. Alimenta 220, gera tensão DC, alimenta esse chaveador. Esse chaveador por si só, né? Tem, claro, por si só não, tem circuito de capacitores e resistores que geram as oscilações aqui, vai chavear esse transistor. Esse transistor chaveia esse transformador, que gera o secundário, que gera alimentação, esse secundário gera a fonte desse chaveador, que por sua vez chaveia agora para chavear esse transformador. O transformador gera no nível de tensão, gera o secundário, gera os 28 volts, que gera aqui a saída, tá? E aí a saída também é lida pelo feedback e vai manter esses chaveadores acionados ou não. Caso tenha um curto, ele fecha o contato. Defeito lá, não ligava. Não ligava como? Chegava a 220, energizava esse capacitor, mas esse chaveador aqui não estava gerando suficiente para chavear esse MOSFET. Eu fui primeiro nele, analisei ele, vi que estava chegando nele e não estava saindo, troquei ele, vi que não era ele, né? Porque assim, ó, chega a informação nele, a oscilação chega na entrada, e a saída dele não estava saindo nada, eu disse, pô, só pode ser ele. Atirei esse transistor para ver se a saída estava matando, tirei a saída não estava matando, e aí suspeitei dele. Não era. Troquei, mas não serviu de nada, né? Suspeitei dele porque tinha uma incongruência no comportamento. Mas quando eu troquei ele, a incongruência permaneceu. Então o defeito não estava nele. Para você não confundir com questão de troquei para ver se dá certo. Não, eu troquei porque tinha uma incongruência, tinha um comportamento errado, tá? E esse comportamento errado, nesse CI, poderia ser causado por ele. Então, sabendo que tem um comportamento errado, eu vou lá e troco ele, porque ele é suspeito. E aí, troquei e não surtiu efeito. Beleza, então, não surtiu efeito. Aí eu fui pro quem é que alimenta ele? Aí esse capacitor que alimenta ele. Troquei o capacitor. Quando eu troquei o capacitor, surtiu efeito, certo? Quando eu troquei o capacitor, a tensão alterou, a oscilação alterou, né? E aí eu percebi que não estava tendo saída porque a entrada estava errada. Eu estava sendo enganado pela leitura que eu não conhecia, né? A leitura da entrada estava baixa. Quando eu troquei o capacitor, a leitura da entrada ficou mais alta. E aí a saída ficou mais evidente. E aí chegou a chavear esse MOSFET. Ao chavear esse MOSFET, ele gera o secundário. O secundário é para gerar o nível de tensão para alimentar esse CI aqui. Aí eu fui entender o circuito e tal, vi que esse capacitor que alimenta esse CI. E a tensão estava chegando nesse capacitor, a tensão baixa para acionar esse chaveador. Tá? Esse chaveador aqui estava ok, analisei ele todinho, tudo ok. Mas como é que funciona esse chaveador? Ele tem uma peculiaridade. Esse CI chaveador, que chaveia esses MOSFETs, que chaveia por sua vez o primário desse transformador, ele tem uma característica nele que é o seguinte: a alimentação dele, para ele startar, esse modelo aqui precisa de 16 volts. Quando eu via com a fonte externa e botava 16 volts, ele ligava e funcionava normal. Eu disse, opa! Quer dizer, desculpa, é desse jeito, mas eu estou pulando a cronologia das coisas. Quando eu vim analisar ele aqui, ele não estava startando. Aí eu forcei o start dele, forcei 16 volts, né? Eu vi que não estava chegando 16, estava chegando 12. 12, 14, ficava oscilando. E eu, pô, deixa eu forçar aqui o 16 volts. Eu vi no datasheet dele que ele parte com 16. Forcei 16, ele quis partir. Mas tem um pino dele que é o pino chamado de current sense, que é o pino de leitura de corrente. Esse pino de leitura de corrente, ele acusa se tiver algum curto no secundário. E quando eu energizei, forcei a partida dele, ele acusou o current sense. Aí eu fui analisar o secundário. Aí eu vi que esses optoacopladores que mandam o sinal, né, para ele, de secundário aqui, ver se é um curto no secundário. Deixa eu virar aqui, ó. Esse aqui é o secundário, ó. Analisa esse circuito aqui, ó. Esse circuito aqui é o secundário. Vou virar aqui, ó. Aí é esse circuito aqui, ó. Então todo esse circuito aqui, ele é o secundário. Ao analisar esse circuito aqui,
eu fui verificar, esses diodos aqui estavam com baixa impedância, mas como era diodo Scott, eu não quis condenar algo de cara, tá? Eu vi que era quando aquecia, alterava e tal, mas eu fiquei ali, mas ficou suspeito aqui esses diodos. Aqui é um diodo, 2 diodos com cátodo comum. 2 diodos nesse 6 aqui, ó. Parece igual a esse, mas não é, diferente. Então, foi trocado esse CI, desculpa, fiquei suspeito. Aí finalizar todo esse circuito secundário. Pô, se meu CI chaveador tá acusando um curto no secundário, eu tenho que achar esse curto secundário. Foi por isso que eu fiquei suspeitando desse CI aqui, porque ele estava com baixa resistência, né? Esse CI aqui, ó. Ele estava com baixa resistência. E aí eu fiquei suspeitando mais dele. Mas enfim, é só suspeita. Aí vim seguindo aqui, analisando. Cheguei aqui nesse componente aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais perto. Esse componentezinho aqui, ó. Esse componente aqui é um resistor. Ele é para ser de 4R7. E o que estava aqui estava dando aberto, tá? O que estava dando aberto. E aí eu refiz esse circuito, troquei o resistor, né? Botei um resistor de baixa resistência, estava aberto, botei um resistor de baixa resistência. Não achei de 4.7, mas achei de 5.4. Então, como eu sei que aqui a resistência de fato não é leitura, é só uma questão de fechar um circuito, basicamente. Aí eu botei esse resistor, quando fechou o circuito, parou de dar o curto do secundário. Aí eu energizei a placa, forcei a pastilha do chaveador, aí ela ligou os 28 volts do secundário. Ligou aqui por uns 3 segundos. Logo desligou a fonte, né? Quando desligou, eu desliguei o sistema todo, desenergizei, fui analisar, vi que um dos diodos aqui, que eu estava suspeitando que estava com baixa impedância, entrou em curto. Aí ficou bem claro que ele estava com problema, né? Estava com fuga. Entrou em curto, aí beleza, aí morreu a fonte total. Aí eu tive que trocar esse aí, né? Que é o 2 diodos aqui. Troquei esses 2 diodos, e aí forçava que a partida ela ligava normal, ficou ligando normal. Eu disse, pô, beleza. Eu até brinquei com os meninos aqui e disse, ó, eu ressuscitei ela, agora ela está respirando com a ajuda de aparelhos, né? Porque eu tinha que forçar aqui a tensão para partir o chaveador. Quando eu beleza, não forçando ele se eu forçasse ele partia, se eu não forçasse ele ficava com tensão baixa aqui. Não atingiu os 16 volts para ligar ele. Para ligar ele precisa de 16 volts. Esse aí aqui, voltando aqui, ó. Tô nesse aí aqui agora. Para ligar ele precisa de 16 volts. Aí eu fui analisando o circuito de alimentação dele e cheguei no regulador, ó. Esse regulador aqui, que ele fica bem que assim, ó, nessa parte do circuito, ele é o regulador que... Caramba, pra ver, tá. Ele é o regulador que gera a tensão para energizar esse CI. Então esse regulador aqui gera a tensão para energizar esse CI, que carrega esse capacitor e energiza esse CI. Ela precisa atingir 16 volts para ele ligar. Só que o regulador que estava aqui era o regulador de 15 volts. Aí eu tenho 2 suspeitas aqui. Essa placa mexeram nela antes de chegar a mim, tá? Tenho 2 suspeitas aqui. Que as duas, uma. Ou o chaveador que estava aqui não era mais original, ou esse regulador aqui estava regulando 15.6 volts. Então, por causa de 0.4 volts, ela não estava ligando. Mas eu não conseguia passar de 0.4 aqui. Não batia 16 de jeito nenhum. E foi o que eu fiz. Eu tive que mudar o regulador. Não achei regulador de 16, mas achei um de 18. E agora eu estou regulando 18 volts aqui para esse chaveador. Ele aceita esse nível de tensão, tá? Não é uma coisa que eu fiz na doida. Ele aceita esse nível de tensão. E agora ele está startando, né? E aí eu não sei se foi trocado o chaveador, que tem um chaveador desse daqui, com a mesma especificação, muda só um número, que ele é da mesma família, que ele parte com 12 volts. E aí o 15 volts que estava aqui, se ele parte com 12, ele ligaria, né? Ele parte, que eu digo, ele energizar, né? Ele startar. Eu não sei se foi trocado antes de chegar nas minhas mãos. Mas enfim, eu trabalhei com o que eu tinha aqui, com o que eu estava de informações, e ele só partia com 16, quando eu forçava 16 volts ele ligava, mas o regulador não deixava bater 16 porque ele é um regulador de 15 volts. E jamais vai passar de 16, né? Não deveria, pelo menos. E aí eu tive que botar um regulador de 18. Aí o de 18 agora, quando eu energizo, ela já liga a fonte. Já ligando a fonte, ele trabalha com 18, tá dando 17.6 ou 0.4, alguma coisa assim. Até um pouco abaixo. E é uma tensão suficiente para ele trabalhar, normalmente. Então agora, depois de trocar esse regulador, aí foi que ficou 100%. Então a saga foi mais ou menos essa, né? Defeito que tinha mesmo era esse resistor, tá? Esse resistor. E o diodo estava em full aqui. Então foi o que matou ela, que foi esses 2 componentes. Ao trocar eles dois, o chaveador não quis mais ligar, né? Porque não atingiu 16. Aí eu tive que fazer essa modificação no regulador.
tá? E aí, de novo, eu não sei se o chaveador foi trocado ou se ele ficou ruim mesmo e 15 volts antes ele partia e agora não parte mais com 15 volts. Né? Então, eu tive que botar um aqui 18 com corrente da maior. Uma vez eu botei 15 volts com a minha fonte, ele partiu. Aí eu fiquei naquela dúvida, será que é porque está faltando corrente para partir? Enfim, melhorei aqui o regulador agora consegue mandar a tensão necessária para ligar ele. E aí, de novo, para fazer isso tem que conhecer o circuito. Então eu tive que estudar todo esse circuito. Eu tirei os 2 trafos para ver as trilhas dos trafos e tudo mais. Troquei todos os capacitores eletrolíticos da fonte para dar uma melhorada, porque estava bem velho. Esse aqui, só o fato de eu trocar ele já energizou essa parte do chaveamento aqui, né? Essa foi a saga dessa fonte, uma fontezinha pequena, compacta, mas bem complexa, tá? Bem complexa. Vou até aproveitar para ressoldar logo aqui esse pino. Tô achando ele um pouco não tão bem soldado aqui. Parece que ele perdeu uma solda. Vou melhorar aqui um pouquinho. Vou energizar aqui para você ver. Não, tô aqui com o multímetro aqui. Eu vou energizar ela aqui para você ver quanto de tensão ela gera. E essa foi a saga dessa fonte chaveada, tá? E aí, seguinte, me tira da minha zona de conforto, né? Não é a plaquinha de ar-condicionado que a gente já é acostumado. Eu gosto sempre de estar me colocando nessas posições para entender que a eletrônica é uma só, sempre. E desafiar, né? Tem desafios novos. Ó, vou medir a tensão DC. Conectei aqui o conector na alimentação, vou ligar no 220 e vamos ver aqui o comportamento dela. Energizei, tensão DC, vou medir aqui na saída. Na saída. É basicamente isso. Ah, é muito simples. Mas ao mesmo tempo bem complexo. O funcionamento é simples, né? A lógica de funcionamento é simples. Entre 220, regula aqui os 28, só que é 28 volts com a corrente, tá? E é isso que torna mais complexo ainda. Esse controle de corrente da fonte. Fonte não é só tensão. Como você bem vê aqui na tampinha dela, ó. Ela tem 28 volts, 4.1 ampere ou 1.78 amperes. Esse controle de corrente que é feito todo por esse circuito aqui. E se der um curto tem que parar de chavear, tem toda uma proteção que envolve o sistema. Mas agora está gerando 100%. Os 27.45 volts, tá? Então é isso. Espero que você tenha entendido. Espero um pouco mais avançado hoje, sim. Né? Eu entrei nas partes mais técnicas da eletrônica para te explicar melhor. Não tem como eu te explicar o reparo aqui desse tão rebuscado, né? O reparo foi simples, só a troca do resistor, a troca do diodo, mas entender o circuito é o que vale a pena quando você trabalha com manutenção eletrônica. Entender a lógica, saber o que está fazendo, né? Eu tive que substituir o regulador, só substituí porque eu sabia o que estava fazendo, não é por qualquer um. Não é o cara na doida, testar e ver se dá certo. Não, foi calculado, testado, analisado, todas as medições foram feitas, análises com osciloscópio, no caso dessa fonte aqui. Então teve toda uma análise bem complexa para poder botar essa fonte de novo para funcionar. E agora mais um cliente satisfeito, uma placa desse tamanho, o reparo foi em torno de R$490, tá? O reparo dessa placa. E foi gasto com o CI do diodo, e esse CI foi trocado, mas não precisou, né? Então fica no estoque. E queimou o diodo aqui e o resistorzinho tirei de uma sucata. Eu comprei mesmo foi o diodo, né? Tava com problema. Os demais comprei o chaveadorzinho aqui, mas não precisou. Troquei, mas não precisou, né? Então fica como estoque meu aqui. Basicamente troca de 2 componentes. Mais uma placa funcionando, mais uma placa reparada. Então é isso, ó. Espero que você tenha curtido a aula de hoje. Uma aula diferentona, bem prática, bem mão na massa mesmo aqui. A gente trouxe todo o download do reparo. É bem complexo, me exigiu bastante análise e tudo. Mas é bem interessante, super divertido. E eu tô trazendo aqui mastigado, todo passo a passo. Não vou pegar uma fonte igual essa daí. Talvez não pegue. Ou talvez pegue. Eu falo com muita gente aqui, né? Mas se não pegar, fontes chaveadas tendem a ter essa lógica de funcionamento. Tendem a ter esse tipo de comportamento que eu expliquei para vocês aqui. Eu fiz questão de explicar a lógica de funcionamento, porque sabendo a lógica, fica fácil entender o que é que está faltando. Fica mais fácil entender o que é que tá, qual é o comportamento que está errado, tá? Como é que vai saber se a placa está certa ou não, ou está com o comportamento certo ou não? Tu não sabe como é o jeito certo que ela tem que funcionar, entendeu? Então pega essa visão aí para você entender melhor a dinâmica de funcionamento. Entender a dinâmica de funcionamento vai te ajudar a fazer análises melhores e reparos melhores, tá? Mais rápidos e mais certeiros. Então é isso, finalizando aqui essa aula, porque o cliente quer a placa dele de volta, tem que embalar aqui e mandar para ele já imediatamente, que ele está com urgência nela, né? Então, placa reparada, mais um reparo feito, R$490 esse reparo, troca de 2 componentes, não foi R$20 de componente aqui. Se inscreva se você não é inscrito para não perder nenhuma aula. Se essa aula te deu algum valor, te deu alguma sacada aqui, e algum defeito eletrônico,
passa pra frente, clica na setinha de compartilhamento e passa pra frente. E não esquece de me seguir no Instagram. Fica com Deus, um abraço. Valeu!